Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, sábado 11 de abril de 2020. Aproveitando esse tempo de corona, dá para fazer mais vídeos, né? A gente não pode sair, então dá para fazer vídeos no meio de semana, finais de semana e tudo mais. Bom, é o seguinte, tem bastante gente me perguntando sobre fabricação de dinheiro, o que eu entendo, como é que eu vejo, o que eu deixo de ver, essas situações assim. E o que eu posso falar para vocês é a seguinte situação. O que acontece, como é que funciona esse fabricar de dinheiro? Bom, é o seguinte, o planeta em si, ele sempre foi fabricando dinheiro. Conforme a balança comercial dele dá positiva, conforme a balança dele comercial dá volume, ou seja, ele ganha mais dinheiro frente a outros países, ele automaticamente fala assim, eu ganhei mais dinheiro. Como que eu ganhei mais dinheiro? O dinheiro dele veio para mim e foi assim? Não, aí eu vou e fabrico um pouco mais de dinheiro. Então esse daí que é a tal da fabricação. Por isso que a população foi crescendo e o dinheiro também foi crescendo. Porque você já imaginou? E a quantidade que tinha de dinheiro antigamente para a quantidade que tem hoje é muito maior, certo? O problema é o seguinte, gente, eu vou explicar para vocês como é que funciona essa questão de fabricar dinheiro. Bom, inclusive foi o Meirelles que pegou e falou, ele não está errado, mas tem alguns pontos que tem que ser observado, tá? Eu mesmo já falei em alguns vídeos que eu fabricaria dinheiro, mas só que eu fabricaria dinheiro se o dólar tivesse abaixado. Se o dólar estiver alto, não. Por quê? Vamos lá, vamos tentar entender por quê. É simples, a situação é o seguinte. Para eu poder fabricar dinheiro, eu preciso que tenha dinheiro entrando para eu converter o dinheiro que entrou de outra moeda para a minha moeda. E aí eu consigo fabricar esse dinheiro e ficar dentro do equilíbrio ali as situações. Tanto é que se a gente pega o gráfico e vai acompanhando, a gente vai vendo que o dinheiro, a fabricação de dinheiro sempre foi feita. Pode ser de um tempo para cá, de outro para lá, e sempre aconteceu. Mas vamos lá, vamos explicar algumas coisinhas aí também. A situação é o seguinte, o planeta, nessa pandemia que deu, que vai se transformar num pandemônio logo logo, o que vai acontecer? Todos os países estão criando dívidas. Então todos os países estão criando dívidas. Para que eles não fiquem com dívidas de fato, para que eles não tenham amarrar mais ainda o que já está tudo amarrado, eles vão fabricar esse dinheiro extra que está vindo para o mercado, vai ser algo fabricado, que é o que o Meirelles falou. Faça isso, não endivida o governo, mas faça a fabricação do dinheiro para essa situação, que é absorvida e o mercado entende isso como algo natural e normal. E depois, lá na frente, a hora que melhorar, volta a recomprar de novo e sumir tudo isso daí, tal, não sei o que é a emissão de títulos, certo? Porque dinheiro não deixa de ser uma nota promissória, é um título do governo, é uma valia do governo. Bom, vamos lá. Aí o que acontece? Quando eu pego e começo a fabricar moedas, eu tenho um limite, eu não posso fabricar igual a Venezuela fabricou, aí desvalorizou tanto que a moeda não vale nada, o salário mínimo não vale nem $10 por mês. Que é um risco que nós corremos aqui no país, sim senhor, corremos sim. Então o que acontece dentro disso daí? Pode-se fazer a emissão de moedas? Nesse caso específico do corona, pode um pouco. Não para dar fôlego ao governo, mas para inundar um pouco o governo com o dinheiro. Ou seja, esse dinheiro que vão dar para as pessoas, R$600, ele entraria como um dinheiro podre, certo? Ele já entra como um dinheiro desvalorizado, já é um dinheiro sem valia, sem valor. Isso daí é o que deve acontecer, que é o que o Meirelles falou que ia acontecer, porque o governo não tem de onde tirar dinheiro. Ele vai falar assim, ficou com uma dívida. Dívida de quem? Dívida da onde? Vai pagar como? Quando? Não tem como, tá entendendo? Então é essa a situação. Bom, vamos lá.
Então, qual que seria um dos melhores cenários? O que que poderia fazer? Como é que poderia fazer? Como eu sempre falei, abaixando o dólar. Se eu consigo abaixar o dólar, na hora que eu emito a moeda, ele faz o dólar subir. E a pergunta que estão me fazendo é o seguinte, mas emitir moeda não gera inflação? Gera inflação por quê? Porque ele impactua o dólar, o câmbio, a valorização dele frente a outras moedas. Então, o que que acontece? Quando eu pego e faço essa situação, cara, eu começo a desvalorizar minha moeda. E se minha moeda já está desvalorizada igual que nós já estamos em 5.15, 5.10, tá? Porque caiu quinta-feira, então deu 5.10, é altíssimo. De 4 para 5 já tinha desvalorizado. E o pior que foi, que não desvalorizou com fabricação de moeda, desvalorizou com deixando o câmbio flutuante a Deus dará. Então, esse é o resultado que tem. Inflação? Inflação. É você ir no supermercado que você já vai ver como é que está a inflação. Professor, mas não vai abaixar? Não vai abaixar. Porque o fabricante de ovo, ele entendeu que se ele vende por R$10 uma dúzia e não 30 ovo, ele consegue vender mesmo assim. Então, que se lasque, vou continuar vendendo. O comerciante entendeu de gás, ele entendeu que ele não precisa mais trabalhar com a margem de R$10 de ganho por botijão. Ele pode trabalhar com a margem de R$30 por margem de botijão, que ele vai continuar ganhando. Ou seja, nós estamos num período de readequação das margens de lucro das pessoas. O posto de gasolina, a mesma coisa e tudo mais. Por quê? Foi se apertando conforme o tempo foi andando e os empresários tiveram a sua margem muito apertadinha. Então qualquer dorzinha de barriga o empresário falia, afundava, pegava empréstimo, tudo isso aí. Então foi uma técnica do mercado para estimular e fazer com que os empresários fiquem dependentes de banco, pedindo empréstimo para banco, toda hora recorrendo a banco. Isso não é bom. Essa coisa que todo mundo fica falando para você na mídia, olha, nós temos que abaixar os juros para os empresários, abaixar os juros para os empresários. Não, filho. Empresa que presta, ela tem que dar lucro e ela não tem que recorrer nada no banco. Ela tem que viver com o próprio dinheiro, com as próprias pernas. Esse negócio de ficar pegando dinheiro em banco, isso daí é para alimentar gente riquíssima, bilionária e milionária. Em coisa para banco é para capital de giro, por isso que os juros tem que ser alto. Para você não ficar pegando empréstimo para sempre. Eu não tenho dinheiro, eu pego empréstimo do banco e que se lasque, deixa eu autorar. Não pode isso. Isso que está acontecendo com o Brasil. E é por isso que ele quebrou. E aconteceu muito isso com gestão passada. O que tem que ser feita? O que tem que ser feito? Os juros tem que ser alto mesmo, para o empresário não querer pegar empréstimo, ele não pode ter empréstimo, ele tem que se virar com o lucro dele. Mas como é que ele começa o negócio? Ele vai trabalhar numa empresa, vira funcionário, fica lá trabalhando, depois seu negócio cresce mais um pouquinho, aí você pega esse lucro e vai fazer sua empresa, arrisca o seu lucro e não o dinheiro do banco e o dinheiro dos outros que deixou o dinheiro prestado lá. Você tem que arriscar o seu e não o do banco, e não dos outros. Arriscar o dinheiro dos outros é muito fácil, eu quero ver se arriscar o seu. Mas então como é que eu faço? Você vai, começa a fazer uma pecinha, depois você faz duas, com o lucro você compra mais coisa e faz duas, depois com o lucro você compra mais 3, depois com o lucro você faz mais 4, e aí você vai crescendo devagarinho. Mas desse jeito eu levo 10 anos. Parabéns, é isso mesmo, 10 anos para você virar uma empresa que preste no mercado. Fora isso, você não pode, gente. Do jeito que estão fazendo, não pode. A pessoa vai lá, pega o empréstimo no banco, abre uma loja super chique, chiquérrima, maravilhosa no shopping. E se não der lucro, ela simplesmente fecha. Mas fala, e o prejuízo? Que se dane, tô nem aí. Não era meu mesmo? Dinheiro do banco? E um monte de gente, hein? Um monte de gente fazendo isso. Então esse é o errado da coisa, tá? Esse é o lado errado da coisa. E o governo é a mesma coisa. O governo não pode ficar fazendo empréstimo. Não, tem que usar o que tem. É o que tem. Você não pode pegar o seu salário e ficar querendo mais. Tipo, você ganha R$1.000. Mas eu quero gastar 1.500. Você não pode gastar 1.500. Seu salário é 1.000. Você se vira para gastar os 1.000. Mas aí... problema é teu, manda embora, faz o que tiver que fazer. Só o problema é teu. Resolva a sua vida com os 1.000.
É assim que tem que ser com o governo também. Bom, mas aí vamos lá. Aí, disso tudo, de uma forma global, de uma forma totalmente internacional, todo mundo fala o seguinte: professor, tal, né, Sara Jassara, tal, né, Sara Jassara é quando dá uma crise financeira, são mecanismos para poder ajudar a economia. Então, estamos tendo um plano Nessara Jassara, ou o plano Marshall, o plano que você quiser imaginar o nome. Porque o significado é esse. Bom, outra situação que muita gente me pergunta e eu andei refletindo. Professor, e uma moeda global? Como é que faria isso daí? Como é que funciona isso daí? Bom, primeiro que é o seguinte, a moeda global ela já existe. E ela é detentora dos americanos dos Estados Unidos. Eu tinha uma ideia antes, e mudou agora, sim, porque de reflexão. Eu sempre falei assim, poxa, a gente precisava ter uma moeda global que não fosse de um país, porque é muito perigoso, e realmente é muito perigoso. A moeda global deveria ser tipo ouro, por exemplo. O ouro, por exemplo, o ouro. Então, a moeda global é o ouro, voltado até o lastro, igual tinha antigamente. Só que tem um detalhe. No planeta existem pessoas muito ricas. Eu pegar e tirar o poder de um país, é melhor ser a moeda dólar de um país e a moeda euro de alguns países do que eu pegar e deixar a riqueza com homens, pessoas individuais. Por quê? Porque se eu pego e coloco o que é o ouro, a moeda internacional, os riquíssimos bilionários, eles vão comprar o ouro. E quem quiser vai ter que comprar deles, porque só vai ser eles os donos de todas as coisas. Aí é perigoso, hein? Porque aí já pensou? Aí nós vamos ter imperialismo de pessoa e não imperialismo de país. É muito mais perigoso e mais danoso. Então, nós já temos uma moeda global? Temos. O dólar é uma moeda global. O euro é uma moeda semi-global, certo? E então, se colocasse alguma outra coisa, tipo ouro, alguma coisa, eu tinha pensado nisso, mas não dá. Teria que criar realmente uma moeda onde o planeta construísse e movimentasse conforme de fato a riqueza. E como que o planeta ia mensurar a riqueza? Olha só a situação, como que o planeta ia mensurar uma riqueza? Em números. Eu sou o Hugo Chaves, eu vou falar que aqui meu número deu um monte aqui, pode mandar um monte de dinheiro para mim? Não dá, né? É difícil, a situação é muito complicada nesse caso, é muito delicado. Então eu estava refletindo, e o ouro, ele seria interessante um lastro, mas depois, vendo tudo, o que deveria ser a moeda global? A global ela deveria ser índices. Então eu usar vários índices, como se fosse o índice da inflação, que eu uso vários índices. Eu uso o preço do arroz, preço do feijão, preço do carro, preço da gasolina, preço de tudo. Fazer um índice geral global e eu ver isso daí. Eu pegar isso daí e transformar num câmbio internacional no nível. Quanto que vale? Vale tanto saco de arroz, vale tanto saco de feijão, vale tanto... Você está entendendo? Aí sim eu acho que seria interessante. Porque aí os países poderiam comprar ou vender isso na moeda global, como se fosse uma bolsa de valores, né? Então eu coloco lá uma moeda global, você compra moedas globais ou vende moedas globais com seus produtos. E as pessoas pegam desse banco o produto e transformam na delas. Então vai pegar a moeda dela e vai comprar, e aí eu acho que seria algo interessante que dá para se implantar. É bem utópico, mas eu acho que dá para se fazer sim a nível global. Nesse sentido, sim. Aí ficaria algo um pouco mais justo. Outra situação que o pessoal me perguntou é o seguinte: poxa, mas a China é poderosa, que a China não sei o quê. Bom, vocês têm que entender uma outra situação também que está acontecendo. Eu estou vendo vários países começando a voltar ao tempo antigo, onde não era globalizado todas as coisas, e puxando as suas indústrias de volta, não usando a plataforma China para exploração. Por quê? Veja bem, vamos lá.
Você tem um país que está sendo explorado, escravizado pelo capitalismo. A China, ela é um escravo do capitalismo, gente. É isso que vocês têm que entender. Mas ela está crescendo, ela é uma potência, tudo bem, mas ela não deixa de ser um escravo do capitalismo. Por quê? As indústrias pegaram e fazendo cálculos nu e cru, vamos para a China explorar os chineses, porque a moedinha deles não vale nada, eles recebem uma mixaria e dá para se explorar. Vamos lá. E vai explorando, explora. Bom, tudo bem. Aconteceu esse corona, essas coisas, tudo mais. Bom, olha, nós temos que quebrar a China, porque se a China, os países, tá? Nós temos que quebrar a China, porque se a China continuar do jeito que ela está, ela vai superar todo mundo e ela é um perigo, porque a forma dela pensar é uma forma muito fechada e exploratória, onde tem um costume XYZ, beleza. Vou começar a tirar. O Japão já anunciou que vai tirar todas as indústrias, ainda vai pagar para as indústrias sair de lá. A Coreia do Sul já falou, nós estamos saindo também. Os americanos já estavam fazendo esse movimento já há tempo e está fazendo e apertando mais para acontecer. E alguns outros países vão fazer a mesma coisa. Bom, em resumo da ópera. Fazendo tudo isso daí, o produto interno bruto diminui, porque eu não tenho mais indústrias produzindo ali. Ok? Se eu não tenho mais produtos em PIB ali, eu não tenho mais produto interno bruto, a China vai ter que criar novas indústrias, ela vai ter que criar indústria de veículos dela, indústria de celular dela, um monte de indústrias dela. Aí você fala assim, mas professor, eles já têm um monte de indústria, eu sei que já tem um monte de indústria, mas a indústria deles é de montagem. Eles pegam a tecnologia que a LG fabricou, eles pegam a tecnologia que a Toyota fabricou e montam o quebra-cabeça deles, o Lego deles, que é o veículo deles, as coisas deles, são tudo peças internacionais de um monte de fabricante. Só que esses fabricantes antes estavam lá, agora não vão mais estar lá. Agora ele vai ter que entrar para câmbio fazendo isso daí. Ah, mas aí eles poderiam fabricar, tudo bem, eles vão fabricar o câmbio deles, vão fabricar todas as coisas dele. Maravilhoso, até aí tudo bem. Você vai comprar como cliente ou você vai querer comprar o carro da Coreia? Ou você vai querer continuar comprando o carro do Japão? Ou você vai querer continuar comprando o carro alemão ou o carro americano? Aí que tá o negócio. Aqui no Brasil, o carro chinês, mesmo com peças desses fabricantes gigantes, não entrou. Então eles têm uma dificuldade muito grande de qualidade de produtos deles, certo? Nisso, cria uma outra bomba. Qual que é a bomba? Automaticamente, por eles não terem mais o PIB, eles não têm mais dinheiro. Eles não tendo mais dinheiro, a balança desequilibrando, a moeda deles começa a afundar, eles perdem dinheiro, eles ficam pobres, igual nós, fica pobre. Igual o que está acontecendo com o Brasil, está empobrecendo, né? Aí o que acontece? O Brasil, mesmo pobre, desgraçado, ele é autossustentável em comida. Então o Brasil pode ficar numa pobreza desgraçada que nunca dá problema, não dá rebelião, não dá problema, não dá problema. Agora a China, se ela ficar pobre, você tenta imaginar assim, você era rico e agora você está pobre. Você tinha um monte de salário, agora você não tem mais. Você tinha emprego, agora você está desempregado. Vai vendo a situação. E começa, o país não tem mais dinheiro para comida, as pessoas não têm mais o dinheiro para comprar comida, não tem mais as coisas para comida. Aí o que vai acontecer? Vai dar uma implosão. Então a tendência é que a China exploda de dentro para fora. Quando isso começar a acontecer, automaticamente, pela naturalidade de como funciona o mecanismo político, internacional e humano, a China vai querer começar a fomentar guerra. Ela vai colocar a desculpa não no governo, mas a culpa vai ser da guerra. Então, eu acredito fielmente que a China, como não estava querendo entrar em guerra nenhuma até então, ela vai começar a fazer igual a Rússia, porque ela vai ficar numa situação igual da Rússia. Vocês acham que a Rússia fica fomentando guerra, querendo guerra porque ela está bem? Não. País que está bem não quer guerra.
País que está crescendo, desenvolvendo, não quer guerra. Você acha que o Irã está tudo bem, lindo, maravilhoso, por isso que ele quer guerra? Não, porque está tudo ferrado. Todas as vezes que aperta a Coreia do Norte, eles soltam um míssil lá falando que vai sair soltar bomba para tudo quanto quer. Por quê? Porque eles estão ferrados. Porque se eles estivessem bem, eles não queriam guerra. Então todos os países querem guerra sempre quando estão ruins financeiramente, precisa colocar a culpa em alguém. Então o que acontece? O outro player do jogo vai se chamar China. E aí nós estaremos entrando numa terceira guerra mundial de fato. Eu acredito que isso deva acontecer nos próximos 2, 3, 5 anos por aí. Pelo andar da carruagem, se todas as empresas começarem a fazer o que estão fazendo com a China, saindo de lá. Porque o Japão já falou, sai, tchau. Coreia do Sul já falou, sai, tchau. Americano já falou, sai, tchau. Se a reeleição tiver e for americana, esse processo vai continuar. A Europa também deve fazer isso daí. Deve fazer. Se a Europa fizer também com as suas indústrias, aí você fecha o jogo. E aí você vai ver a implosão chinês, a China implodindo de dentro para fora, porque ele vai querer comprar comida nossa, mas não tem dinheiro. Dinheiro não vale. Precisa de muito mais dinheiro para conseguir comprar. Aí eles vão... Vocês estão entendendo o que vai acontecendo? Aí eles vão fazendo isso daí. Então vai ter esse movimento e tudo mais. Aí as pessoas vão te falar assim para mim, assim, mas professor, a China andou comprando um monte de empresas, comprou uma, tudo bem. Numa guerra, você estatiza de uma forma ou de outra, então não é deles. Então não precisa ter esse perigo. Ah, eles compraram a coisa de energia elétrica, tudo bem. Amanhã você chega e fala assim, é estatizado, é meu, é do governo, pá, acabou. Certo? Você só tem controle do que está dentro do seu país e não fora. E esse também é um dos medos das empresas estarem lá. Porque eles podem, no dia do outro, estatizar. E já pensou isso? Ficar com todos os equipamentos. Equipamento fica tudo deles, fica tudo deles. Então as novas tecnologias não vão ser mais criadas lá, vão ser criadas no próprio país. Porque com o mundo globalizado, já se entende que você não precisa mais ficar explorando outros países, explorar pessoas dentro do capitalismo. Porque agora as máquinas... elas não interessam que lugar que você esteja do planeta. A máquina funciona só, o salário da máquina chama energia elétrica, ponto. Não é assim mais, e você coloca em alguns pontos específicos do planeta, suas indústrias, suas plantas fabris, simplesmente por uma questão de logística, e não mais de exploração salarial. Então eu vejo esse futuro, essa pandemia se transformar num pandemônio em algo um pouco delicado, certo? Vai explodir no máximo daqui 2 anos, 3. Aqui no Brasil eu acho que antecipa um pouquinho mais, mas lá na China eu acho que leva mais uns 3, 5 anos para tal. Meus queridos, o negócio não é brincadeira não. Então vamos vendo as cenas dos próximos capítulos, mas é uma situação. E aí o que você faria? Como é que deveria fazer? Diminuir a população, porque a hora que você começa a diminuir a população, automaticamente, em teoria, sobra mais dinheiro no mercado. Ou aqueles que já são ricos conseguem pegar mais ainda o dinheiro e ficam cada vez mais ricos. Os ricos ficam cada vez mais ricos. Isso é uma outra coisa que deveria ser quebrada, né? As pessoas que são ricas, riquíssimas, elas não deveriam ter dinheiro. Deveria ser proibido seres humanos terem muito dinheiro. Seres humanos que têm muito dinheiro, eles deveriam ser obrigados a comprar empresas. Compra uma empresa, vende a empresa, vira de ponta cabeça a ela, mas não deveria ter o dinheiro na mão. Tipo assim, o Bill Gates é o homem mais rico do mundo, mas dinheiro vivo não tem, tá tudo investido na empresa. Aí, beleza. Porque o problema é quando as pessoas têm o dinheiro vivo na mão. Porque essas pessoas têm dinheiro vivo na mão, sabe o que elas fazem? Elas destroem países, elas exploram países, e ela faz especulação em câmbio, destrói todas as coisas. É isso que é o perigo do planeta. Se nós queremos cuidar de alguma coisa nesse sentido, nós temos que tratar essa situação planetária do dinheiro com pessoas. Países podem ter dinheiro, mas pessoas não.
Gente, jamais a verdade absoluta. Que Deus abençoe e um feliz Páscoa para todo mundo. Namastê.